Quero convidar aqui o pastor Clavier, vai estar trazendo a palavra nessa noite. Ele vai fazer suas apresentações, aquilo que faltou. Amém? Meus irmãos, fica em adoração. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, no nome de Jesus, estamos aqui para receber do Senhor aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Eu tenho certeza que o Senhor reservou uma porção do Teu Espírito Santo para ministrar nos nossos corações nessa noite. Usa ele, Pai, como sempre o Senhor tem usado, com poder e grande glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica à vontade. Meus irmãos, graça e paz, amém? Pode se sentar, por favor, fique à vontade. Obrigado pela recepção. Deus seja louvado pela vida do pastor Paulo, pastor Simone. Que alegria estar aqui com vocês. Pastor Paulo, um querido, nós já recepcionamos ele na regional. É uma bênção para a nossa regional, junto com a sua esposa. Então, está fazendo um trabalho abençoadíssimo aqui. Tenho uma plena certeza que foi o próprio Deus que plantou vocês aqui. Vocês são bênção de Deus para esse lugar, em nome de Jesus. Pastor, como pregador, é a primeira vez que eu entro aqui. Não na cidade. Na cidade eu venho desde 2009. De 2009 que eu venho aqui. Ontem quem pregou aqui foi meu pai na fé. Pastor Paulo Dias. Rapaz, homem é bênção, hein? Glória a Deus por isso. Então, eu tenho esse privilégio de estar aqui. Conheço um pouquinho de gente aqui na Pedra. Deus seja louvado pela vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Eu peguei o cartaz, pastor, saí divulgando para uns amigos. Falei, vamos lá adorar Jesus comigo, não deixa eu sozinho não. Aí teve um que me respondeu, pastor, estou em Sinop. Eu falei, volta para cá, rapaz, o que você está fazendo em Sinop? Falei, não, mas eu estou precisando ficar aqui trabalhando e tal. Eu falei, tá bom, tá perdoado. Quando eu vim aqui em Pedra Preta, entre 2009, 2010, 2011, porque 2012 o Senhor me soprou para Nobres. Naquela época que eu vinha ministrar aqui na IBN, o Senhor tinha me dado a graça de estar aqui com os irmãos, sempre com uma palavra, rema, uma unção que vem de Deus, não é nossa, é o próprio Deus que faz. Na época eu era um seminarista, eu era o irmão Clavier e sempre amei servir a igreja, sempre amei. A partir da minha conversão, o propósito da minha vida foi servir a igreja de Cristo e adorar Jesus de todo o meu coração. Hoje o Senhor me dá a oportunidade, o privilégio de estar aqui como pastor e, por enquanto, como líder regional. Eu falo por enquanto porque a gente não sabe o que Jesus está programado aí, né? Está programando. Então, estou de passagem aí. Sempre Deus tem coisas melhores e maiores e tem alguém que vai continuar a obra do Senhor, porque a obra é do Senhor. Uma coisa eu sempre digo, dou graças a Deus, porque a igreja continua sendo de Jesus. Amém, queridos? Sabe por que eu dou graças a Deus? Porque se a igreja fosse de homem, já estava falida. Mas como a igreja é de Jesus, ela continua rompendo. Oh, glória! Mas eu louvo a Deus, pastor Paulo, pastora Simone, obrigado pelo convite, pela confiança. Que Jesus prospere e continue abençoando e multiplique o número de membros neste lugar através do seu pastoreio, em nome de Jesus. Queridos, Deus me trouxe uma palavra para essa igreja e para você que está aqui nessa noite. Então você que está aqui nessa noite, a palavra é para você também. Quantos querem ouvir esta palavra vinda de Deus? Diga glória a Deus. Mesmo sentado, abra sua Bíblia comigo em Neemias. Neemias capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 1. Neemias capítulo 4 e o versículo 1. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou esperar um pouco mais, que tem alguns que estão vendo se Neemias está na Bíblia. Mas está, irmãos, viu?
Aí, entre Gênesis e Apocalipse. Mas como o tempo é corrido, eu preciso ler, tá bom? Vai achando aí. Você que trouxe sua Bíblia, acompanha comigo. Quem não trouxe a Bíblia, acompanha no telão. Já está aí. A minha tradução é NAA. É a mesma Bíblia Sagrada que você tem. Assim também você medita. Neemias capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão nascer deles montões de pó? Poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que seu desprezo recaia sobre a cabeça deles. E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubra a sua iniquidade e que o pecado deles não sejam apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Versículo 6. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Meu Deus! Vamos orar. Jesus, obrigado. Eu concordo com o coração do teu servo, o anjo desta igreja. E acredito, Pai querido, plenamente que o Senhor está no nosso meio. Senhor, nós clamamos a Ti porque é o Senhor que fala, é o Senhor que faz e é o Senhor que traz a Sua presença revelada em nossos corações pela Tua palavra. Então, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade, ministra em nós e através de nós. É o nosso desejo nesta noite, sermos tocados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor trouxe a mim o texto de Neemias, e como o principal texto básico, esses versículos. E é interessante que todas as vezes que tem o recomeço, a reconstrução, tem algo que o Senhor vai fazer para reedificar, sempre tem o levante do inimigo. E o inimigo, ele se levanta com algumas coisas, que é ou palavras ou atitudes. Nós sabemos muito bem que a artimanha de Satanás ainda são palavras que nos traz temor, traz medo, covardia e até desistência. Todas as vezes que nós passamos pelo princípio de reconstruir ou fazer tudo novo de novo, sempre o inimigo se levanta jogando na nossa face o passado. Não vai dar certo. Vocês vão ser derrotados de novo. Vai cair de novo. Esse negócio não vai frutificar. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles sempre têm as suas forças renovadas e a sua fé vivificada, que quem começou a boa obra é fiel para concluir. Quando não, o diabo levanta também atitudes que vêm com enfermidades, que vêm com pessoas falando mal, defamações, fofoca, mentiras e até uma conspiração. Haja visto que o inimigo é especialista em levantar alguém frágil no meio do povo de Deus para amaldiçoar o povo do próprio Deus. Se vocês não se lembram, quando ninguém poderia tocar na nação do Senhor, o diabo usou um homem chamado Balaque para comprar um profeta de Deus.
para que ele amaldiçoasse Israel. Mas mesmo assim, o Senhor continua guardando o teu povo, porque contra Jacó não há encantamento. Aleluia! Uma das coisas que eu percebo é que Deus continua zelando pelo teu povo, o povo santo do Senhor. Quantos aqui são o povo do Senhor? Diga glória a Deus. Capítulo 1, Neemias é descrito como copeiro do rei. Rei Artaxerxes, esse que ele servia com muito zelo, carinho e alegria. Um dia Neemias ficou sabendo que a sua terra natal estava desolada. O povo estava voltando do cativeiro e não tinha quem reconstruísse. E a terra estava muito destruída. Então Neemias chora no seu interior e chora no seu exterior e começa a clamar a Deus e no seu íntimo lamentar o porquê que a sua terra natal estava daquele jeito. Neemias nunca foi triste. Neemias nunca foi uma pessoa que servia, que trabalhava abatido ou emburrado. Um dia Neemias foi fazendo o mesmo serviço, a mesma rotina, mas o seu semblante não escondia a tristeza que estava no seu coração. Então o rei pergunta para ele: por que você está assim tão abatido? Por que você está triste? E Neemias fala: meu senhor, por certo não ficaria abatido, pois fiquei sabendo que a minha terra está desolada, que meu povo está abatido e os muros estão no chão. E ele confessa diante do rei o porquê do seu abatimento de alma. Sabe, queridos, quando a obra do Senhor não vai bem, tem que ter alguém para chorar aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, restaura a tua obra, restaura, Pai querido, a tua promessa, restaura os muros. Sabe o que está acontecendo na igreja hoje aqui em Pedra Preta? É a resposta de lágrimas de alguém que orou chorando. É a resposta de oração de alguém que estava abatido e disse: Senhor, cadê aquelas promessas? Porque o Senhor não fez ainda. Nós queremos viver aquilo que o Senhor prometeu para nós, mas Deus sempre tem a forma de trabalhar. Antes de algo sobrenatural acontecer, Ele trata dos corações que vão ser usados para espalhar a presença do Senhor na localidade. Então agora Neemias compartilha com o rei e fala com o rei a sua tristeza. O rei pergunta: o que eu posso fazer por você, Neemias? O que nós podemos resolver nisso? Então Neemias declara para ele que ele tenha compaixão e libere ele por um tempo. Qual é esse tempo? O tempo que ele diz não é determinado ao livro onde nós lemos. Mas ele também perde algumas coisas. A Bíblia vai dizer que ele diz a ele que vive o rei para sempre, como não, no capítulo 2 de Neemias. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os portões foram queimados. O rei disse: o que você me pede agora? Olha o que Neemias diz para ele: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar essa sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim.
Primeira coisa que eu percebo é que para que o Senhor faça algo extraordinário na igreja, no meio desta congregação, no meio deste povo, primeiro, nós precisamos enxergar o problema e pontuar as prioridades. Essa igreja precisa enxergar os problemas que estão tendo aqui dentro. Essa igreja precisa fazer um pente fino, como diz o profeta, pôr um prumo na mão e sair medindo um por um para ver quem está torto. Nós precisamos fazer uma análise na igreja para que ela possa viver a expectativa, a promessa, a realização da grandeza de Deus para essa cidade. Porque eu quero trazer uma palavra para vocês, como um profeta do Senhor nessa noite. Eu não estou vindo aqui como um pastor, estou vindo como um profeta. E Deus me trouxe de Itiquira até aqui para trazer uma palavra rema, aonde vai trazer um apontamento e um start para esta igreja. Nós precisamos declarar isso. É necessário ver onde estão os problemas e apontar as prioridades daquilo que precisa ser resolvido com urgência e assim sucessivamente até eliminar todos. O que Neemias sabia era: eu preciso reconstruir os muros. Ele sabia quais eram os problemas, ele sabia o que tinha acontecido, mas ele colocou como prioridade a reconstrução dos muros. Porque uma cidadela como essa, sem muro, era uma cidadela fragilizada a ponto de qualquer um entrar e saquear tudo que tinha lá dentro. Se vocês não priorizarem em reconstruir os muros espirituais, o inimigo vai ficar entrando e saindo e fazendo o que quer, o que não quer. Mas essa noite, eu declaro em nome de Jesus, os muros vão ficar de pé. Vão ser reconstruídos. Porque tem algo precioso para ser guardado aqui dentro. Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer assim: porque nós temos um tesouro precioso dentro de vasos de barro. Aleluia! É o Espírito Santo. Primeiro, entenda, enxergue os problemas e pontue quais são as prioridades. Segunda coisa, Neemias tinha visão clara de Deus para o povo da cidade. Eu tenho certeza, pelo Espírito de Deus, eu tenho certeza no que eu estou falando aqui agora, que Deus já deu uma visão clara para o pastor Paulo. Eu tenho certeza, e estou falando de alto e bom som. Por que isso? Porque o Espírito testifica do meu Espírito a respeito das coisas de Deus. E eu preciso dar esse conselho para essa igreja. Por favor, abrace o anjo da igreja. Se vocês não aliançarem ao pastor que está aí orientando vocês agora, que está plantado aqui com vocês agora, vocês não viverão a conclusão da visão de Deus nessa igreja. Pastor, não concordo muito com o pastor Paulo. Pastor, não sou muito fã das coisas que ele faz. Meu irmão, se você é de Jesus, você é submisso à vontade de Deus. E você entende que Deus tem coisas melhores. Então se submete. Se submete. Se submete primeiro à visão clara de Deus, que Deus colocou ao anjo da igreja. Apocalipse, capítulo 2. As cartas que são descritas às igrejas da Ásia. Está escrito assim: ao diácono da igreja diz o Senhor. É assim? Ao sonoplasta da igreja diz o Senhor. É assim, igreja? Ao ministério do louvor da igreja diz o Senhor. É assim, igreja? Não. Ao anjo da igreja escreve, diz o Senhor. Porque Deus dá visão clara para quem está pastoreando a igreja. Deus deu visão clara para Neemias, que se tornou governador de Judá. Por favor, abraça essa visão,
porque Deus tem coisas grandes para realizar neste lugar. Pastor, eu sei que acontece porque eu sofri também. Me permita, nós não conversamos o suficiente. E graças a Deus por isso. Aí eu venho bem transparente aqui. Vou pedir encarecidamente para os irmãos não ficar de fofoquinha. Acaba o culto, liga. Você tem que ver o que aconteceu hoje. Ei, ele desfez tudo que você construiu. Vamos parar com esse espírito de fofoca. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Para com esse negócio. Irmão, eu sofri demais com isso aí. Quando eu cheguei em Tiquira, acabava o culto, tinha alguém fofoqueiro. Ô pastor fulano, pastor Clavier hoje desceu o pau na igreja. E o antigo pastor era conhecido meu. Aí eu encontrava com ele e vinha me zombar. E aí, tá batendo na igreja? Como é que você tá sabendo? É mistério. Eu vou descobrir quem que é esse mistério seu. Até que eu descobri, fui na fonte. Falei, faz favor aqui, deixa eu orar por você. Pus a mão no peito dele e falei, diante de Deus, irmão. Falei assim, espírito de fofoca, sai dele agora. Ô pastor, o que é isso? Falei, meu irmão, tudo que acontece aqui, você liga pro pastor falando de tal, o que está acontecendo com você? Não, que eu tenho que trocar ideia com ele. Falei, então troca outra ideia, esquece o meu pastoreio. Porque, irmãos, nós temos que valorizar quem está junto. E abraçar quem está com a visão clara no momento. Eu não estou esperando glória a Deus nem aleluia, irmãos. Eu estou aqui para passar a mensagem de Deus. Então fique em paz. Deus tem uma visão clara e Ele transparece ao pastor. Então abraça o seu pastor hoje. Abraça a pastora. Vocês têm que conhecer primeiro antes de julgar. Tem que orar e sentir do Espírito de Deus. Agora uma coisa que eu vou falar para vocês. Permitam-se ser curados. Permitam-se ser curados. Permitam-se. Precisa de uma bezetacil, deixa aplicar em você. Precisa tomar um soro, para o braço. Precisa de um ajuste mais forte, deixa Deus te curar. Remédio bom, irmãos, a maioria das vezes é aquele ruim. Aquele que você sente o gosto uma semana. Você quer ver uma injeção que você toma aqui, você sente aqui, ó. Que injeção misteriosa é essa? Eu estou sentindo o gosto dela na língua. Tão forte que é, mas é rapidinho, tá sarado. Permita-se ser curado. E abrace a visão de Deus para você, para a sua família e para a igreja que você congrega. Dá um amém aí, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto. Neemias, ele sabia os problemas, pontuou os problemas no primeiro ponto. Segundo, ele tinha uma visão clara de Deus para o povo, para trabalhar com o povo. Neemias teve que tratar com o povo. Terceiro, Neemias ajuntou o povo. Eita glória! Sabia que essa bênção ia me ajudar aqui no culto. Eu vi isso aqui, varão, dando lugar. A bênção de Deus está na unidade do seu povo. A bênção de Deus está na unidade, não união. União e unidade é diferente. Vou traduzir. Você vai no supermercado e compra umas 5 batatas e coloca dentro da sacola, pesa a sacola, deu tantos quilos. Ali é uma unidade. Então todas as batatas dentro da sacola, no mesmo lugar, está em unidade. Está unido ali. Ou melhor, está em união. Ali está em união. Como que ela vira unidade? Como que ela vira uma massa, um corpo? Depois que passa pela água, depois que passa pelo fogo, fica molinho, aí vem alguém, amassa e vira um negócio só. Quem vai saber que batata que é o quê? Essa igreja precisa entender que a bênção de Deus está na unidade, tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, queridos. O que é que vai ter na igreja? A limpeza, estou junto e misturado.
O que vai ter na igreja? É isso, eu estou junto e misturado. Pastor, o que você está precisando? Estou junto e misturado. Pastor, larga o púlpito que vai ter muita gente para carregar o púlpito. Estou junto e misturado. Porque eu não fico escolhendo o que fazer, eu só quero fazer. Eu quero estar no meio, misturado ali, ó. Aleluia. Salmo 133:3 diz que ali o Senhor ordena a bênção. Na onde? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, o texto sagrado diz em Efésios 4, versículo 1 ao 6. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Deixa eu ler esses textos aqui para você. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Por isso eu, o primogênito do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia! É bem verdade, irmãos, que tem uns que é difícil de suportar, mas o Senhor está falando, tem que suportar, para gerar a unidade no vínculo da paz. E o Senhor nos ordena dizendo, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então suporta aí, irmãos. Olha, talvez você vê defeito em todo mundo, mas você é um pouquinho pior. É que você não se enxerga, mas os que estão de fora também podem falar a mesma coisa de você. Então vamos suportar os outros. Olhar para ele e falar, esse rapaz, ele tem defeito, mas eu também tenho, então estamos todos juntos e misturados. Vamos pedir misericórdia para Deus, confessando o pecado, e vamos para o céu junto, aleluia! O mesmo objetivo. Então fica firme aí, em nome de Jesus. Agora veja bem, uma coisa que eu percebo é que o ajuntamento do povo, ele vem como algo sobrenatural. O ajuntamento traz resposta de Deus. O ajuntamento do seu povo traz resposta de Deus. Você se lembra de Elias no monte desafiando os profetas de Baal? Quando ele de repente vai fazer a oração, antes de fazer qualquer coisa, ele junta as pedras que estavam faltando. Junta, cada qual no seu lugar. No livro de 1 Reis 18:30 vai dizer que ele começa a organizar tudo até o versículo 40. E por último ele ora, porque quando o povo se ajunta, Deus traz resposta. Quando o povo entende o seu lugar e favorece na unidade do corpo de Cristo, Deus traz resposta, aleluia. Outra coisa que eu percebo, que quando o povo se ajunta no mesmo propósito, quando o povo se ajunta no mesmo propósito, tem avivamento no meio do povo. Atos capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos. Todos reunidos. Estavam todos reunidos na IBN Pedra Preta. Agora, o que o Senhor está querendo dizer sobre o texto? Eu sei, pastor Paulo, que o Senhor está numa reconstrução aqui. E não é fácil. Toda reconstrução é delicado, é demorado, é melindroso. E eu já estou caminhando agora para o cerne da mensagem. Neemias recebe essa incumbência. Ele não foge do seu chamado. Não foge. Pede carta, o rei dá carta, ele chega em Judá, ele começa a comunicar com todo mundo, ele pontua os problemas e fala para todo mundo, ele traz a clareza, a visão clara para o povo, ele junta o povo, ele começa a coordenar tudo e o povo abraça a causa. O povo se torna um só com ele. E o trabalho começa. Quando eles começam a movimentar o trabalho, o inimigo vem.
E começa primeiro com zombaria, depois começa com levante, querendo guerrear contra eles. E por fim, eles veem que não tem como parar o agir de Deus no meio do seu povo. Agora eu quero falar algo aqui para vocês no versículo que me chamou a atenção. O próprio inimigo revelou aqui algo com as suas palavras de que, na verdade, era impossível parar a obra daquele povo. Mas ele fala de uma forma tão chula e zombadora que pensou que ele estava falando com coisas humanas, mas ele estava tocando nas coisas de Deus. Mas dentro do texto do capítulo 4, o que me chamou a atenção foi exatamente no versículo de número 2, a última parte que diz assim: pensam que pode acabar a obra num só dia? E aqui entra onde Deus trouxe a revelação dessa mensagem. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquilo que se tornou pó? Existe uma tradução que diz assim, que quando Neemias começou a reconstrução, ele priorizou as pedras requeimadas. As pedras que tinham passado pelo fogo. Eram as primeiras pedras que ele colocava como alicerce. Observando, pode ser que eu esteja errado, porque eu não sou nenhum doutor desse negócio, não entendo de construção civil, mas ainda se usa para alicerce tijolo requeimado. Eu não sei se eu estou certo. Estou certo, estou errado, não sei. É aí, meu amigo. Porque o tijolo requeimado ele é mais resistente e um pouco mais impermeável. Mas ele fica no lugar onde poucas pessoas enxergam. Mas ele tem prioridade. O inimigo falou bem assim: olha, eles estão querendo levantar um muro às custas de pedras que foram queimadas, e pedras requeimadas vai cair por terra. E se passar uma raposa por cima do muro, vai desmoronar. Mas quem deu a visão clara foi Deus. Ô menino, entende esse negócio. E eu estou aqui no lugar, irmãos, profético. Porque quando eu estava aqui escrevendo o meu esboço, Deus me deu um tema. E agora eu caminhando para o final aqui, eu vou revelar o tema da mensagem. Vocês estão comigo? Diga glória a Deus. Pedras queimadas são úteis. Pedras queimadas são úteis. Pedras queimadas são úteis. E eu estava escrevendo o sermão, o Senhor falou comigo: você conhece a história de Pedra Preta? Eu falei: não, senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim: dá uma gugada e pesquisa. Caí no site da cidade de Pedra Preta e fui pesquisar o porquê que Pedra Preta se chama Pedra Preta. E aí eu vi a história de um japonês. Meu Deus, eu entrei lá dentro e falei: mas o que tem a ver? O Senhor lê de novo. Lê de novo. E o Senhor já tinha me dado o tema. E eu li e eu tive um entendimento. Neemias priorizou as pedras pretas. Eu estou falando na IBN Pedra Preta. O Senhor deu para Neemias uma visão. Não jogue fora as pedras que são pretas, porque passaram pelo fogo e se escureceram. Não descarte elas, porque elas fazem parte da história antiga e elas têm que estar no fundamento. Estou falando para a igreja, para a IBN em Pedra Preta. A história diz que o nome foi dado porque tem um rio que tem umas pedras negras, pretas nas margens. E os nativos falaram: não, a cidade tem que chamar Pedra Preta por causa dessas pedras. Eu estou aqui para trazer uma clareza no coração dessa igreja. Essa igreja nasceu debaixo de um mover espiritual. Por causa dos dons espirituais. E o Senhor me trouxe aqui para catar essas pedras e ajuntar. E dizer: o propósito não morreu. Eu vou botar como alicerce. Porque eu tenho muita obra para ser construída ainda sobre essa promessa.
A pedra preta importa e é útil para o Senhor. É útil. É útil. Aqui essa cidade precisa desta igreja relevante. Eu me lembro de um dia que eu estava num culto ali de frente a onde que é a videira agora. E aconteceu um mover sobrenatural. E o Senhor falou através de mim: a partir desta igreja, eu vou fazer um grande povo neste lugar. Porque pedra preta é útil na obra do Senhor. Eu me lembro de um dia que o culto custou acabar. Porque o mover era sobrenatural, era muito fácil pregar na igreja. Porque as pedras já estavam acostumadas com o fogo do Espírito. Elas já estavam resistentes às obras da carne, mas facilitada ao mover espiritual que encharcava ela. Era muito fácil ministrar a palavra. De repente palavras proféticas fluíam. De repente um mover espiritual, o batismo com o Espírito Santo. Ministérios foram levantados. Ei! Eu quero lembrar, IBN, Pedra Preta, que Pedra Preta tem uma promessa e está vinculada a essa igreja. Pastor, Deus não é exclusivista. Não é, mas Deus é um Deus de aliança, de promessa e de cumprimento de promessa. Deus é um Deus de aliança. Anai colabrada gachere bifácia. Edabadaga sorebecaia. Remantuia camandaga sorebefácia. E assim diz o Senhor: a cidade está passando pelo reflexo que a igreja está vivendo. A igreja precisa se posicionar para que a cidade também melhore. Porque ainda nós somos a luz deste mundo e sal para esta terra. Então, por favor, Pedra Preta, você é útil. Se posicione como alicerce e deixe Deus construir. Arabaca mandou ebaraga sérvia. Debarque alabaxere bifácia. Ei, eu declaro em nome de Jesus que hoje começa algo novo nesta igreja e nesta cidade. Pedra Preta será reconstruída. Pedra Preta será reconstruída. Assim diz o Senhor em Isaías 43 também: direi ao norte dá, e ao sul não retenha. Trarei os meus filhos e congregá-lo-eis neste lugar. Eu sei que houve muitas adversidades. Eu sei que houve muitas coisas terríveis que aconteceram e coisas boas também aconteceram, mas é tempo de juntar as pedras para um só propósito. É tempo de reconstruir, é tempo de ajuntamento, é tempo de reconciliação, é tempo de unidade, é tempo da promessa ser cumprida. Arabaia sorocomanagacheia. Pastor, eu não sei dessa promessa. Pastor, eu não vivi esse tempo. Pastor, eu sou novo aqui, te dou um conselho: não atrapalhe a obra de Deus. Não atrapalhe a obra de Deus. Só entra no rio e deixa Ele te levar. Entra no rio e deixa Deus conduzir a sua vida. Porque Deus tem uma promessa. Também o Senhor me disse, porque Neemias estava trabalhando com a reconstrução do muro, mas também Neemias estava trabalhando com reposicionamento. Separou os sacerdotes, separou os levitas, separou os construtores, separou os guerreiros, e cada um no seu posto estava fazendo a mesma obra, a obra do Senhor. Reposicionamento. Pedras queimadas, pedras pretas são úteis, também serão reposicionados. Reposicionados. Quando Deus começar a reposicionar, no coração de alguns vai parecer confusão, mas por favor, não fuja, não vá embora, não saia,
Só deixa Deus te conduzir, que Ele está te reposicionando para lugar devido aonde você vai dar muito fruto. Porque tem gente aqui que está confuso. Ele serve num departamento, mas ele sente que tem algo que poderia ser melhor, mas não é aquilo que ele queria fazer. E está naquela dúvida, se eu largo ou se eu não largo para fazer isso, aquilo outro na obra. Deus vai te reposicionar. Assim como nem todos foram chamados para o altar. Assim como nem todos foram chamados para a portaria. Assim como nem todos foram chamados para ser sonoplasta ou músico. Assim como nem todos foram chamados para zeladoria. Deus tem o seu lugar perfeito, onde você vai dar muito fruto. E frutos que glorificam o nome do Senhor. Reposicionamento. Eu libero essa palavra. Haverá reposicionamento nessa igreja. Aleluia! Reposicionamento devocional. Porque ainda estão ligados ossos em ossos e carnes em carne. E o Senhor quer um reposicionamento no Espírito Santo. Reposicionamento da visão. Reposicionamento para que o rio flua como rio de águas vivas. Oh, aleluia. Pedras queimadas são úteis. São úteis para o Senhor. Pedra Preta, IBN, Pedra Preta, cidade de Pedra Preta é útil para o Senhor. Pedra Preta será fortificada. Hoje está fragilizada. Hoje Pedra Preta está fragilizada. Hoje a igreja pode estar fragilizada, mas ela será fortificada. Porque nós servimos ao Deus forte. Pessoas fragilizadas são inconstantes, sensíveis, mas pessoas fortificadas são imparáveis. Pedra Preta será fortificada, essa igreja será fortificada. E por fim, Pedra Preta será avivada. IBN Pedra Preta será avivada. Eu não estou falando de fogo estranho. Eu não estou falando de emocionalismo. Eu estou falando do avivamento exclusivo do Espírito Santo de Deus. Estou falando do avivamento genuíno. Onde a palha seca se queima, a madeira se queima, o feno se queima, e só permanece vivo aqueles que são inabaláveis na sua fé. O próprio Deus que me inspirou sobre essa palavra, Ele fez com que Neemias não prestasse atenção nos falatórios de Sanbalate, Tobias e seus amigos, os convites. E eu vou dizer para vocês, quando vierem os convites para distrair vocês, vocês têm uma resposta. Eu estou em uma grande obra e não posso sair daqui. É o tempo dessa igreja. É o tempo do rompimento. É o tempo de coisas novas. Eu estou ministrando e o Espírito Santo está aquecendo o meu coração. E assim diz o Senhor: eu não vou fazer como antes, eu vou fazer melhor do que antes. Eu não vou fazer igual eu fazia, eu vou fazer coisas novas, melhores do que antes. Guarde isso. Pedra Preta será reconstruída, será reposicionada, fortificada e avivada. Não sou eu que estou produzindo isso, mas é a vontade soberana de Deus que me traz essa revelação. Se Neemias teve a atenção para pedras requeimadas, e o Senhor me trouxe essa clareza comparando a reconstrução do muro, pedras requeimadas, como sendo pedras pretas, então Ele está dizendo: Pedra Preta ainda está nos meus planos. Aleluia, aleluia. Pedra Preta ainda está nos meus planos. IBN Pedra Preta ainda está nos planos do Senhor. Eu estava vindo por esse caminho novo, que dá lá no terminal da Rumo, e o Espírito veio falando comigo: depois dessa mensagem que você ministrar,
Eu vou varrer com um vento dentro da cidade. E vou trazer um ajuntamento em um só lugar. Como folhas secas que se espalharam, o Senhor vai fazer juntar em uma árvore só. Eu sinto a presença de Deus aqui numa unção forte, irmãos. É tempo de promessa ser cumprida nessa igreja. Está na hora de nós focarmos naquilo que é prioridade. A nossa vida para guardarmos para o Senhor. A unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. O avivamento que vem do Espírito Santo. E que o Senhor governe tudo isso nesta igreja. Eu estou aqui para liberar isso sobre esta igreja, debaixo da presença do Espírito Santo. Não é minha vontade, não é meu querer, é a própria revelação do Senhor que está dizendo isso. Então, por favor, se prepare. Eu não sei se vocês estão brigados com alguém, mas eu sugiro, peça perdão. Eu não sei se aconteceu alguma coisa que ficou meio frio um com o outro, mas por favor, peça perdão e libere perdão. Porque Deus está juntando as pedras fundamentais para uma grande obra. E você percebe que eu estou falando só de muro, não falei de porta. Porque a porta já está pronta. É os muros que precisam estar posicionados. João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta. A porta já está pronta. Ele só está esperando os muros ficarem de pé. A porta já está pronta. Só está esperando você se reposicionar. E aí quem entrar por ele vai achar pastagem, vai achar paz. Mas os muros têm que estar de pé. Pedra preta é útil para o Senhor. IBN Pedra Preta, a promessa está de pé. O chamado está de pé. Fica de pé comigo, por gentileza. Fique de pé comigo. Bom, eu quero orar sobre a ativação dessa palavra. Mas nessa oração, eu vou orar exclusivamente pelos fundamentos da igreja. Você sabe comigo que o fundamento da igreja é a palavra, é Jesus. Eu não estou tirando isso. Estou falando de pessoas. De pessoas. Ninguém pode mover Jesus do fundamento, ele é o alicerce perfeito e único da igreja. Estou falando disso. Mas é tempo de nós juntarmos uns com os outros. Pegar o orgulho e jogar fora. E falar assim para o propósito de Deus. Se vocês estão orando para que essa igreja seja a igreja que pastoreia a cidade, vocês vão ter que abrir as fronteiras. As fronteiras das panelinhas vão ter que ser quebradas. O individualismo vai ter que acabar isso. As comunhões isoladas vão ter que começar a tomar muito cuidado. Porque é um tempo de unidade que o Senhor está trazendo nessa igreja. Pastor Paulo, Deus vai fazer muita coisa através do seu pastoreio. Esse é o tempo adequado que o Senhor determinou para essa igreja. E eu louvo a Deus, porque Ele colocou sobre a sua responsabilidade esse tempo. Há muita coisa a se fazer aqui ainda. Muita coisa. Mas eu vou falar aqui debaixo da unção do Espírito, diante de Deus. Enquanto eu estou ministrando, eu estou falando aqui dessas verdades divinas, vinda da palavra do Senhor. Eu vi praças cheias de pessoas distribuindo panfletos e orando uns pelos outros, os necessitados. Eu vi evangelismo nas ruas. E as pessoas batendo de porta em porta e convidando para o culto de domingo. Eu via pessoas se levantando num propósito
de intercessão, propósito de servidão. E através desse levantar no propósito, outras pessoas se levantando também. Resumindo, eu vi como uma árvore frutífera que dava muitos frutos em um galho só. Deus está fazendo algo novo aqui. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Com seus olhos fechados. Se você tem vontade de participar desse tempo novo, queria que você orasse aí no seu particular, falando para Deus. Mas como que você vai fazer isso? Primeiro, se você está omisso, distante, está bem indiferente com essa situação, você vai pedir perdão para Deus. Fala: Deus, eu não quero mais viver assim, me perdoa. Eu quero participar daquilo que o Senhor vai fazer. Eu quero participar daquilo que o Senhor está para fazer nessa igreja, nessa cidade. Segundo, eu quero que você ore, falando para Deus, sobre a sua disponibilidade. 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 Pastor, posso pedir para acender a luz? Eu queria olhar para o rosto do pessoal. Acende a luz, por favor. Me perdoa, tá? Eu sei que é... Mas eu quero olhar para o rosto do pessoal aqui. Você vai falar para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu aceito o pastoreio e aceito a visão que o Senhor deu para o meu pastor. Você vai começar a orar pedindo para Deus: Deus, eu quero viver esse tempo. Eu quero viver essa história. Eu quero fazer parte. E vai falar: eu me submeto ao Espírito Santo. Vou dar aí pelo menos 1 minuto para você orar. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Espírito de Deus, o Senhor é quem fala, o Senhor é quem faz. Labraia sorocomonagaxere bifácia. Lebanaga sorobocamandarabaxeia. Sobre o ambiente. O Senhor é maravilhoso, Senhor Deus. Nós estamos reunidos. Ninguém é melhor do que o Senhor, Pai. A casa está preparada. Ninguém é melhor do que o Senhor, Deus. Acender a brasa. Pai, enquanto está sendo feita essa oração, libera um bálsamo de cura, Pai, sobre este ambiente. Cura na alma, cura nas emoções, cura nas feridas abertas. Cura nas feridas abertas, Pai, por palavras, por atitudes. Começa a liberar uma cura interna, Pai, no meio da igreja. Espírito de Deus, o Senhor é o Deus que cura. Libera uma unção de cura interior aqui neste lugar. Porque antes do reposicionamento haverá cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, Senhor. Pai, nesta hora eu oro por essas pessoas aqui presentes, Pai. Porque pedra preta é útil para o Senhor. IBN Pedra Preta é útil para o Senhor. Pedras queimadas são úteis para o Senhor. E nessa noite, Pai querido, vem com o teu Espírito Santo. Reconstrua, reposiciona, fortifica e traga um avivamento aqui neste lugar, Senhor. Os que estão frios na fé sejam avivados. Os que não são batizados sejam batizados agora pelo Espírito Santo de Deus. Sejam batizados com o Espírito Santo de Deus agora. Os que são batizados sejam renovados. E que a partir de agora haja um fluir do Espírito de Deus aqui. Tiricamandarabaxerebicaia. Tiricamandarabaxorebicanarabaxeia. Shibicamandarabaxorebicaia.
Unidade do Espírito de Deus. Unidade do Espírito de Deus. Unidade do Espírito de Deus. Eu profetizo renovo, alinhamento, reposicionamento, reconstrução, fortificação e avivamento. Amado Yamanagabashere Bekalarabadagason. Monaya Suribikamandarabashere Bekalarabason. Senhor, eu tenho a plena convicção que o Senhor trouxe essa palavra. Não estou fazendo prova, Pai. Não quero provar o Senhor em nada. Mas para a testificação da tua noiva neste lugar, eu te peço, Pai querido, toca pelo menos, Pai querido, 10 pessoas aqui neste lugar. Toca pelo menos 10 pessoas aqui neste lugar. Não sei como o Senhor vai tocar, se é com poder, com fogo, com batismo, com renovo. Para testificar o mover dessa palavra, toque pelo menos 10. E se a tua graça houver sobre nós ainda, Pai, sobre esse pedido, multiplique esta unção e mais. Multiplica essa unção e mais. Porque não é por força ou por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por emocionalismo da música, mas é pela sua unção. Então, onde estiver alguém sensível e entende que Deus fala, toca neles agora. Toca neles agora. Toca neles agora. Você vai ser testemunha do que Deus vai fazer aqui. Você vai ser testemunha. Você vai ver, você vai viver, você vai ser, passou por muita coisa. Você vai ser testemunha. Você faz parte de uma dessas pedras que o Senhor me revelou ali. Eu que te sustentei para você correr na fé. Foi eu que segurei você para você não cair voando igual foi você. Vai pegar esse tempo, esse momento. Aceita esse momento. Ai, cara de criança! 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 Criança resistente e viva o seu propósito em Deus. Deus está enchendo as pedras requeimadas. Deus está enchendo as pedras requeimadas. Deus está enchendo as pedras requeimadas. Pedras requeimadas importam. Pedras requeimadas importam. Receba! 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 Eu quero fazer uma oração específica aqui agora. Segura aí, bateria. Segura aí, pessoal do louvor, rapidinho. Pode fazer baixinho. Eu quero fazer uma oração específica aqui agora. Eu estou debaixo de uma unção profética. Quando eu toquei nele, Deus me liberou para fazer isso. Eu sei, eu estou vendo. E eu estou resistindo até agora, mas o Senhor me libera para falar isso. Eu preciso orar pelas pessoas que estavam quando essa igreja nasceu. E que estão aqui hoje. Então o que você vai fazer? Não vou te trazer aqui na frente. Você vai levantar suas mãos.
Você que está na igreja desde quando ela nasceu, ou se você já foi da igreja desde o nascimento, você que faz parte da história dessa igreja. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você que é da história da igreja, eu estou falando com você. Você não está nem aqui mais, você faz parte da história. Você é uma pedra requeimada. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito de Deus. Ei, Espírito de Deus. É no nome de Jesus que eu ajunto essas pedras requeimadas. E te peço, enche eles. Toca neles. Aviva eles. Aviva eles. Começa com eles. Ajunta eles. Alicerça eles. Reconstrua eles. Toca neles. Cura eles. Reposiciona eles. Eu oro agora para que venha uma atmosfera profética. Uma unção violenta do Espírito Santo. Da mesma maneira que aconteceu quando o templo de Salomão foi inaugurado. Recaia sobre nós aqui agora, sobre essas pedras requeimadas. Esses que fazem parte do alicerce, da construção lá do passado. Toca neles, Senhor, reposiciona eles, agita eles. Ah, Pai, aviva eles, faz algo neles. Eu libero sobre ti agora essa unção. Eu libero sobre ti agora essa unção. Ei, línguas como de fogo, visão como de águia, asas como de águia, fortalecimento de um muro inabalável. Ei, 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 ei. Agora, 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 agora. Quem faz parte da história dessa igreja, Deus está te tocando. Agora, agora. Agora, vai, vaso, voa, voa, voa. Voa, voa, voa. Sim. Sim. Maio, cerebeanda, cabace. Mamaio, rebabagacia, do Badagas. Eu toco na sua estrutura, filha. Na sua fragilidade. E assim diz o Senhor: eu sustentei os teus passos. Eu sustentei a sua casa. Quando todos duvidaram, eu estava contigo. Quando vieram palavras sobre o teu casamento, eu estava contigo. Foi eu que disse para você não desistir. Foi eu que disse para você não parar. Foi eu que disse para você não arredar o pé e nem crer no meu sobrenatural. Chegou o tempo da recompensa. Porque aqueles que vão plantando e chorando voltarão com júbilo de alegria, com os seus feixes de colheita. É tempo de colheita para você, minha filha. É tempo de colheita para você, minha filha. É tempo de alegria, de renovo. Deus visita a tua casa com um presente. Uremas, ovacá, abaqueandore calabacheia. Eu já orei para os que estavam no começo. Agora eu quero orar pelos que estão recentes aqui. Estou falando de duas gerações distintas. Quem chegou por último agora, que estava aqui na igreja, veio depois, você não entende nada dessa história, não sabe nem o que eu estou falando, levante as suas mãos. Eu vou orar por você. Senhor, eu oro pelos novos. Novos, Pai, entre aspas, porque tem uns aqui de anos que não participaram de nada disso, entraram e foram salvos pela Tua graça. Eu oro para que eles permaneçam. Que eles sejam participantes desse mover. Que eles sejam participantes dessa atmosfera. Que eles sejam frutíferos. Que eles sejam unidos em unidade. Que eles sejam focados no propósito. Que eles sejam pastoreáveis. Que eles sejam pastoreáveis. Tenham um coração sincero, verdadeiro e sensível. Que eles possam ser frutíferos. Eu ministro uma unção sobre você agora. Eu ministro porque o Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui dos novos que não são batizados do Espírito Santo. E o Senhor me libera para falar para você: seja batizado agora.
Seja batizado do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Receba o dom de línguas agora, em nome de Jesus. Deus está alinhando algo aqui. Deus está alinhando alguém aqui. Deus está alinhando alguém aqui. Eu não sei se você está no culto, mas Deus está fazendo algo novo nessa igreja. Ei, os meus olhos podem contemplar, não só no mundo espiritual, mas aqui presente, que Deus está reestruturando esta igreja. Ora, camandaiaçô, alabradarabaxerebecandarabaxeia. Eu vou deixar você orar aí com Deus. Eu vou deixar você orar com Deus. Senhor, faça a tua obra neste lugar. Reaviva os projetos, os sonhos. Reaviva o chamado. Reaviva, Pai querido, cada servo, serva. Faz neles, Pai, através deles. Restaura aquele coração, Pai, servir. Restaura, Pai, aquele coração de unidade. Restaura, Senhor Deus, aquela igreja apaixonada e pronto para viver um grande avivamento. Faz algo, Senhor, aqui neste lugar. E através deste lugar, impacta essa cidade. Que comece aqui o que o Senhor vai esparramar em Pedra Preta. Que comece nesta igreja o que o Senhor vai esparramar nessa cidade. Que comece neste bairro que o Senhor vai esparramar em todos os bairros. Que comece em cada casa aquilo que o Senhor vai fazer em cada casa nessa cidade. É com você que Deus vai começar e é através de você que vai se espalhar. É com você que Deus vai começar e é através de você que Deus vai se esparramar em cada cidade, cada bairro, em cada casa nessa cidade. Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pastor. Fazer uma pergunta no som, pode tá? Fica aqui. Tem alguém que ouviu essa mensagem e quer aceitar Jesus como Salvador? Ou você quer reconciliar? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui perto do altar aqui. Nós queremos orar com você. Você que quer aceitar Jesus ou quer reconciliar? Vem aqui na frente. Nós vamos orar com você. Vou fazer essa última pergunta e eu vou passar para o seu pastor. Você que se sente deslocado da obra da igreja. Está na igreja, mas está fora. Está em Cristo, mas está voando aí. E quer reposicionar hoje aqui. Fala, não, eu estava brigando com Deus, na verdade. Eu vou me alinhar com Deus agora. Quer tomar essa atitude de reposicionar na obra e com Jesus aqui. Você já serve, já trabalha, já está aqui congregando, mas precisa disso? Talvez precisa. Sai do seu lugar e vem aqui da frente. E agora é para corajoso. Você percebe assim, não, precisa aliançar mesmo, organizar e me posicionar aqui na igreja. Eu não estou posicionado, mas agora eu vou me posicionar. Vamos fazer essa oração juntos, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que precisa se posicionar, vem aqui na frente do altar aqui. Vamos lá. Quem mais? Essa oração agora é para crente, irmãos. É para alinhar crente. Quem mais? Você estava esperando o primeiro, já veio. Cadê você? Quem mais? Pastor, vou me posicionar como um crente de verdade. Como um servo de Deus aqui nessa casa. Vou me posicionar. Eu preciso dessa oração. Vem na frente. Vem na frente. Pastor, eu intercedi, eu parei de interceder.
Eu era um dos intercessores, não estou orando mais, eu fiquei triste, mas eu quero voltar. Vem na frente que nós vamos orar aqui com você. Pastor, eu era uma coluna de jejum nessa casa. Parei de jejuar por causa não sei do que, mas eu quero voltar e ser essa coluna. Vem na frente, nós vamos orar juntos. Pastor, eu decidi me isolar para não me envolver. Mas eu queria tanto servir, porque eu amo servir. Eu preciso me aliançar com isso. Então vem na frente. Vem na frente. Pode vir. Daí para frente, meu irmão, Jesus vai conduzindo nossos passos. Pai, essas pessoas que estão aqui na frente estão se reposicionando no Senhor. Nós não queremos saber o que aconteceu, mas nós estamos vendo a atitude deles. Renova a vida deles, Pai. Renova a esperança. Renova o chamado. Renova as forças. Tira toda a cegueira espiritual. Tira todas as escamas. Todas as palavras contrárias saem do coração deles. E que a partir de agora eles sejam posicionados e alinhados à vontade de Deus nessa igreja. E que eles sejam uma bênção para esta casa. E através dessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para os seus lugares. Pastor, eu queria orar por você e sua esposa. Aí eu já vou passar o microfone para o senhor. Já chega, já, né? É bom que nós somos vizinhos de cidade, você sabe, né? É. Bem ali. 150 quilômetros. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela vida dos teus servos, que foram soprados pelo Espírito Santo para a cidade de Pedra Preta, para pastorear a IBN em Pedra Preta, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem um tempo determinado para tudo e para todo o propósito debaixo do céu. E nesse tempo, Pai querido, eu quero abençoar a vida do pastor Paulo, da pastora Simone, e declarar que eles serão frutíferos, inspiradores, agentes de cura, de avivamento, de libertação. E uma grande obra está sendo realizada e vai ser concluída neste lugar, Senhor. Pai querido, dá para ele uma capacitação vinda do céu, assim como foi Neemias. Senhor, levanta pessoas para ajudar ele, Senhor. Levanta servos e servas que vão aliançar ao coração com eles para a grande obra que o Senhor está para fazer nessa cidade. Deus, eu abençoo o ministério dos teus servos. Abençoa esta igreja, a liderança dessa igreja. E como líder regional, Pai, representante da CBN, eu os abençoo. E declaro, sejam frutíferos. Sejam fluentes no Espírito Santo. E que esta obra nunca venha parar em nome de Jesus. Porque ninguém detém. É obra santa. E esta causa é do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, aplaude Jesus aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém? Quantos foram abençoados? Diga amém. Aleluia. Deus tem coisas novas para fazer no nosso meio, né? Deus, ele vai continuar nos dando capacidade, orientação, para que nós possamos continuar a obra do Senhor aqui em Pedra Preta. Amém? E eu conto com cada pedra que está aqui dentro. Amém? Eu conto com cada pedra preta que está aqui dentro para a glória do Senhor.